Amados, boa noite. Mais uma vez, a graça, a paz e as misericórdias de Deus seja com você nessa noite. Amém? Honras e glórias sejam dadas ao nome do Senhor para sempre e eternamente. Adoramos a Ele na beleza da sua santidade, damos graças por mais um dia na sua presença, por mais um dia de paz, por mais um dia de bênçãos, né? Antes de ministrar a palavra, façamos uma breve oração. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te louvamos e te adoramos e te agradecemos por mais um dia na tua presença, por mais um dia de paz. Te louvamos, meu Deus, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, Senhor, pelos teus livramentos. Te louvamos, Pai, pois tu és o nosso Deus, somos teus filhos. E te damos graças nesse momento. Vem usar os meus lábios para o louvor da tua glória. Vem falar, ó Deus, através dos meus lábios, Senhor. Fica conosco. Colocamos nas tuas mãos essa mensagem, Deus, que sai do teu coração, que venha para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, a Ele a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração. Aleluia. Meus amados, eu tenho um tema nessa noite a ministrar para todos vocês que estão conectados, para todos vocês que estão nos acompanhando. O tema dessa noite é Andando com Deus em tempos de crise. Aleluia. Amém? O que não parece ser muito normal, né? Mas a Bíblia, ela nos mostra, no decorrer da história, homens naturais iguais a mim, a você, a todos nós, homens que andaram com Deus, homens que tiveram uma intimidade muito profunda com Deus. E, obviamente, esses homens foram recompensados extraordinariamente. Na palavra de Deus, lá no início da Bíblia, no livro da Gênesis, no capítulo 5, o capítulo 5 está quase que iniciando a história da corrupção do ser humano de uma forma desastrosa. No capítulo 6 do livro de Gênesis, você vai ver que Deus ele mostra a Moisés a corrupção geral na face da terra. O homem se corrompeu na sua totalidade. A Bíblia chega a dizer que todos pecaram, todos se distanciaram de Deus, todos se corromperam. E exatamente nesse tempo de crise, nesse tempo de desobediência mundial, é nesse momento que nós vamos relatar a história de um homem diferenciado. E esse homem não foi nenhum super-homem, um homem normal, nascido de mulher, que comia, bebia, um homem igual a qualquer um de nós. Gênesis, no capítulo 5, versículo 22, a palavra diz assim: andou Enoque com Deus depois que gerou Metusalém. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. 300 anos Enoque andou com Deus. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. No versículo 24 diz assim: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Irmãos, a Bíblia fala de Enoque como um dos poucos homens que não experimentaram a morte física. Aleluia. Por isso que Enoque ele teve uma história diferente dos demais. Tá? Nós podemos fazer a nossa história. Nós podemos sermos diferentes dos demais. Aleluia. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e
O resultado foi surpreendente. Ele foi levado aos céus sem passar pela morte. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para a gente ver o que eu venho falando aqui já há algumas mensagens atrás, o cuidado, tremendo cuidado que Deus tem com seus filhos, o compromisso que Deus tem com aquele que guarda a sua palavra, o compromisso que Deus tem com aqueles que obedecem os seus mandamentos. Aleluia. Digamos que isso aqui está escrito uma certa metáfora, né? Até porque Deus, ele não era homem para andar lado a lado com Enoque. Deus esteve sempre nos céus, Enoque na terra, mas Enoque obedecia a Deus de tal maneira que Deus usou essa expressão de que Enoque andou com ele. Aleluia. E por conta disso, Enoque não passou pela morte física, Enoque foi transladado. Aleluia. Do meu conhecimento, esse processo só aconteceu com dois profetas, com dois homens de Deus, Enoque e Elias. Bem, a Bíblia diz que todos aqueles que andaram com Deus experimentaram coisas sobrenaturais. Sabe, meus irmãos? Outra coisa que eu venho falando já há alguns dias, que a questão não é a religião, não é a igreja que você congrega. Toda a diferença é se nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, fazendo aquilo que Ele nos ensinou, obedecendo os seus mandamentos, aleluia, nós vamos ter recompensas tremendas, tremendas. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis, no capítulo 18, a partir do versículo 17, a Bíblia diz: diz o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Olha bem, Abraão foi outro homem que andou com Deus. Quem não conhece a história tão linda de Abraão? E Deus deu uma ordem para Abraão lá na sua chamada, no seu início de caminhada. Ele disse: Abraão, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. E Abraão simplesmente, ele obedeceu. Abraão, ele abdicou de tudo para obedecer a Deus. Quem é que você está obedecendo? Com quem você está andando nesses últimos dias aqui na terra? Quem é o seu verdadeiro companheiro? Quem é o seu verdadeiro amigo? Principalmente agora, onde nós tanto precisamos de alguém que nos conforte, de alguém que nos console, de alguém que nos dê a vitória, de alguém que nos sustente nas suas mãos, que console, que refrigere a nossa alma. Com quem nós estamos andando? Aí Deus chega a dizer que ele não ocultava nada que ele fazia a Abraão. A intimidade, a afinidade de Deus com os seus filhos é coisa extraordinária. Coisas que o mundo lá fora não entende. Às vezes fica falando um bocado de besteira, blasfemando, falando mal de pastores, falando mal. É porque eles não conhecem os efeitos que tem na vida de alguém que anda com Deus. Alguém que obedece a sua palavra. Ande com Deus, meu irmão. Aleluia. No livro de Êxodo, no capítulo 32, versículos 11 a seguir, a Bíblia fala de Moisés. Outro nome que merece o nosso respeito, merece destaque nos nossos dias, o nome de Moisés. Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: olha que intimidade. Olha o que é intimidade com Deus, né? Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Você percebe que Moisés se ousa a questionar com Deus? Você observa isso? Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor,
Por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com braço forte? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou para matá-los nos montes, também para destruí-los da face da terra? Torna-te a tua ardente ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Isso, irmãos, me deixa maravilhado. Me deixa maravilhado. Moisés, ele usou uma certa audácia a conversar com Deus. Você sabe por quê? Porque havia afinidade. Aleluia! Moisés andou com Deus, Moisés guardou todos os preceitos de Deus. Moisés foi talvez um dos maiores exemplos de homem de Deus na face da terra. Tá? O povo que ele ia conduzindo do Egito para Canaã, o povo era rebelde, como a maioria nos nossos dias. E Deus aqui determina destruir aquele povo. E Moisés pede a Deus para se arrepender daquela decisão. Incrível, meus irmãos, incrível. Sabe o que é isso? É quando alguém tem intimidade com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Isaías, no capítulo 38, você vai ver uma história de um profeta de um rei, melhor dizendo, que ele havia encerrado o seu reinado, e o seu reinado foi esplêndido, pautado na obediência irrestrita à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. E quando Ezequias, o rei que me refiro, quando Ezequias, encerrando o seu reinado, Deus manda o profeta Isaías na casa dele dizer para ele: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não viverá. E Ezequias já estava enfermo, já estava acamado, possivelmente na fase terminal, tá? E ele recebe uma mensagem dessa dos céus. Deus mandou o profeta Isaías levar essa mensagem: manda o meu servo botar a sua casa espiritual em ordem, porque ele vai morrer. Sabe qual foi a atitude do rei Ezequias? Ezequias não deu muita ousadia para a mensagem levada pelo profeta. Ele virou para a parede e ele orou a Deus com lágrimas. Ezequias chorava, dizendo para Deus: Senhor, tu sabes, aleluia, tu sabes que eu tenho andado nos teus caminhos. Tu sabes que eu tenho obedecido os teus mandamentos. E Ezequias começou a chorar. Ezequias não queria morrer. Irmãos, já havia uma sentença dos céus para a morte de Ezequias, mas Ezequias tinha respaldo com Deus. Ezequias andou com Deus. Aí Deus aqui manda o profeta de volta revogar aquela ordem. Vai, diz ao meu servo Ezequias que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Aleluia. Deus, por incrível que pareça, Deus tomou o conselho de Moisés. Isso, irmãos, é uma coisa incrível, muito incrível. Deus tomando o conselho de um homem. Mas esse homem tinha respaldo com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Isaías vai mais além. Além de dizer: arrepende deste mal contra o teu povo, ele diz: lembra-te de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Israel, lembra de Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhe disseste: multiplicarei vossos descendentes como as estrelas no céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Aleluia. Então, versículo 14. Então, o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Aleluia, louvado seja Deus. Você sabe o que é isso? Isso são os efeitos de Deus na vida daqueles que temem e que obedecem o seu nome e a sua palavra. Amém, irmãos? Moisés estava vivendo momentos de crises relacionais.
Moisés estava num momento crítico, quando ele descia do monte, trazendo nas mãos as tábuas com os 10 mandamentos escritos. Ele encontra lá embaixo, no pé do monte, ele encontra o seu irmão Arão, que já havia fabricado um bezerro de ouro, e todo o povo de Israel estava rendendo louvores a um bezerro de ouro, já não queria mais meia com o Deus verdadeiro. Ainda hoje acontece pessoas desse tipo, adorando imagens de prata, de ouro, sabe? Deus dá ouvido à palavra, ao conselho de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem um carinho super profundo com aqueles que guardam a sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o capítulo 5 do livro de Gênesis relata vários nomes de pessoas que nasceram, que tiveram filhos e que morreram. Coisa muito natural. Enoque, porém, foi colocado em evidência por ter sido diferente dos demais. Mas incrível é que Deus nos chamou para sermos diferentes. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 12, Deus nos atribui para que sejamos exemplo dos fiéis em tudo, na palavra, no trato, na fé, em tudo. Deus nos chamou para sermos santos. Aleluia. Deus nos chamou para andarmos com Ele. Isso quer dizer para guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos. É isso que faz a grande diferença, que muita gente não percebe, até porque não são coisas para serem vistas com os olhos naturais. É verdade. É verdade que ele, o Enoque, nasceu, ele teve filhos, filhas. Afinal, Enoque não era um alienígena, não. Contudo, o texto não diz que ele morreu como os demais. Veja que ele vivia numa geração parecida com a nossa. Você vai ler lá o capítulo 6 do livro de Gênesis, que o mundo estava no mesmo nível que os dias atuais. O pecado imperava, a corrupção tomou conta da mente e do coração de todos os homens. Enoque estava vivendo um tempo de crise existencial, crise relacional, crise política, crise espiritual. Mas Enoque não abriu mão de estar ao lado de Deus, observando e guardando a sua palavra. Enoque não passou pela morte física, tá? Coisa inéditas, coisa que não aconteceu nem mesmo com Maria, a mãe de Jesus. Maria morreu, Maria foi sepultada, Abraão morreu, Abraão foi sepultado, Noé morreu, Noé foi sepultado, os 12 apóstolos de Jesus, todos morreram e foram sepultados. Enoque não provou a morte física. Aleluia. Agora fica uma pergunta: Enoque era melhor do que você? Enoque era melhor do que eu? Não, irmãos. Enoque simplesmente tomou a decisão, a iniciativa de temer a Deus, de guardar os seus mandamentos, de andar nos seus caminhos. É isso que faz a diferença. O que faz a diferença não é a sua igreja, repito, não é a sua religião. O que faz a diferença é a sua intimidade com Deus, com o seu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo. É isso que faz a diferença. É isso que modela o nosso caráter, a nossa personalidade. Aleluia. É isso que nos dá a garantia de vida eterna nos céus. É um caráter burilado na palavra de Deus, centrado na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Numa época de corrupção como hoje no Brasil, isso mesmo. Enoque andou com Deus. Enoque foi diferente.
Enoque também experimentou coisas diferentes. E eu conclamo a igreja para que tenha essa esperança, a esperança de experimentar coisas diferentes. Aleluia! De experimentar, de desfrutar o sobrenatural de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 15, no versículo 19, ele diz assim: se a nossa esperança estivesse somente nessa terra, seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Mas a nossa esperança está nos céus, aleluia. A nossa esperança está na glória, e para isso eu preciso ser imitador de Jesus, eu preciso guardar a palavra de Deus, eu preciso ter compromisso com Deus e com a sua palavra, eu preciso andar com Deus. Mesmo nesse mundo cruel, mesmo nesse mundo complicado, contaminado, mas o servo de Deus, aleluia, como disse o profeta Judas na sua epístola, ele diz assim, que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Andar com Deus, meus irmãos, é mais do que uma simples prática religiosa. Andar com Deus é ter intimidade. Amém? Andar com Deus é relacionamento. Aleluia. Andar com Deus é intimidade, é temor, é obediência, é amar o próprio Deus de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Andemos com Deus. Aleluia. Ser cristão verdadeiro nesses dias de tantas turbulências religiosas, sabe? Dias de falsos crentes, falsas igrejas, falsos líderes. Ser cristão verdadeiro é andar com Deus conforme os preceitos de Cristo. Aleluia. Nós temos nas nossas mãos o mapa de Deus, a carta magra de Deus. A palavra de Deus está nas nossas mãos. Ele tem nos revelado pelo seu Espírito Santo. Ele tem investido nas nossas vidas para que sejamos santos e para que andemos com Ele. Cristão verdadeiro é andar com Deus conforme os preceitos de Cristo. Porque, enfim, Ele, Jesus Cristo, Ele é o caminho. Aleluia. Amém? Ele é o caminho. Nós precisamos ter uma vida, melhor dizendo, ter uma vida ladeada ao Cristo ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, eu sou fã, eu sou apaixonado por esse versículo. Quando a Bíblia diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não anda mais segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Me lembro muito bem, na minha conversão aí na cidade de Milagres, me lembro muito bem da vida que eu levava, vida de pecado, promiscuidade, vaidade, depravação, tudo isso. Quando eu aceitei Jesus, a minha vida foi transformada. A sociedade milagrense não entendeu. Os meus amigos da época não entenderam. Muitos me perguntaram: o que foi que você viu? Porque de uma hora para outra eu deixei os bares, eu deixei a vaidade, eu deixei a bebedeira, eu deixei todos os vícios, e a minha vida agora era andando com Cristo. Enquanto às vezes aí nesse calor de milagres aí, andando com a caixa de som bem pesada nas costas, evangelizando, gritando para o povo que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele salva, e que Ele perdoa, e que Ele transforma o mais vil pecador. As pessoas não entendiam o que foi que você viu. Eu vi o meu futuro nos céus, eu vi a minha glória reservada nos céus. É isso que é andar com Deus. Andar com Deus é abandonar a prática pecaminosa, é abandonar o pecado na sua totalidade. Como disse Jesus, capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 25. Ele diz, olha, disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz
e siga-me. Você está entendendo bem? É preciso que haja renúncia para andar com Deus. Não, eu não posso andar com Deus e ao mesmo tempo estar cobiçando ou praticando as coisas do mundo. O apóstolo João, na sua segunda carta, na primeira carta, no segundo capítulo, versículo 15, ele diz: olha, não ameis o mundo, porque o amor do Pai não está nele. O mundo vai passar com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que andam com Deus permanecem para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Olha, irmãos, não é maravilhoso? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar com Deus é andar no Espírito. Andar com Deus é se isentar do pecado, é se alienar aos ensinamentos das Escrituras. É ser um escravo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É com honra, com prazer que eu me vejo como um escravo de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Escravo no bom sentido, viu? Andar com Deus é fazer a sua vontade, é seguir o seu rumo, a sua direção. Salmos 40, versículo 8, a Bíblia diz assim: deleito-me, diz Davi, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aleluia. Irmãos, lá no Salmo de número 119, no versículo 99 até o 105, Davi faz declarações maravilhosas. Num desses versículos ele diz assim: eu sou mais sábio que todos os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Sou prudente, mais prudente que todos os velhos, porque guardo os teus mandamentos. Ele fecha essa mensagem dizendo: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Andar com Deus é andar na luz inacessível do Deus Todo-Poderoso. Andar com Deus é andar à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Não é ter simplesmente uma religião. Quem anda com Deus não é livre para fazer qualquer coisa ou ir a qualquer lugar. Mas, ao mesmo tempo, é estar livre de todos os males. Todos os males. Como diz Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação virá sobre nós. O mesmo apóstolo escreve para a igreja de Roma, no capítulo 12 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. O que parece, irmãos, para muitos talvez não tenha entendimento, o que parece ser restrição de liberdade é de fato a garantia da liberdade. Eu já ouvi desde o meu início de fé que nós somos fanáticos, que nós não vivemos, que nós vegetamos, tá? Que nós somos isso, aquilo outro. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, ele deixa uma declaração muito linda. Ele diz que nós, parecendo não ter nada, mas possuindo tudo. Amém. Louvado seja Deus. Presta atenção, viu, irmãos? O que parece ser restrição da liberdade é, de fato, a garantia da plena liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quando antes nós andávamos escravizados nos nossos pecados, nos desejos carnais, satisfazendo as paixões da carne, agora somos libertos em Cristo para fazer as coisas que realmente agradam a Deus, para andar com Deus. Se um homem anda com Deus, ninguém o poderá vencer.
Ninguém. E nem impedi-lo de avançar. Ninguém. Por isso que Paulo diz, andando com Deus, nós somos mais do que vencedores. Oh, glória a Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, você que está ouvindo, talvez você está afastado do Evangelho, você que está nos acompanhando aí, quem sabe alguma pessoa que ainda não é cristão verdadeiro. Pare para refletir, meu querido. A coisa mais importante que nós temos nas nossas vidas não são nossos bens materiais. A coisa mais importante que eu tenho na minha vida é a minha alma. E ninguém vai cuidar da minha alma senão eu mesmo. Eu preciso andar com Deus. Você precisa andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Amém? Não pense que é coisa difícil, não. Não, é não. Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Louvado seja Deus. O Senhor garante o nosso avanço rumo aos propósitos e alvos que Ele tem para nós. Deus não nos criou de qualquer jeito, não. Ele nos criou com propósito. E a Bíblia deixa bem claro que Deus nos fez para o louvor da sua glória. Deus não fez o homem para viver se acabando nas drogas, nas bebedeiras, nas orgias. Deus não fez o homem para viver no mundo do crime, da violência, derramando sangue. Deus não fez o homem para viver se acabando nesse mundo cruel e tenebroso pelo pecado. Não. Deus nos criou para o seu propósito, para a glória do seu santo nome. O sonho de Deus é que nós tenha comunhão com Ele. A Bíblia chega a dizer que Ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio, mas que todos se arrependam, que todos venham ao conhecimento da verdade e aceitem Jesus como Salvador das suas almas. Quem anda com Deus nunca está sozinho, nunca está desamparado, amém? Mesmo nas piores crises. O autor da Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 4, se não me engano, é versículo 9, ele disse que há um repouso para o povo do Senhor. Amém? O profeta Malaquias, lá no finalzinho do Velho Testamento, ele diz que esse mundo está para se acabar e que ele está aí para ser destruído. Deus disse que não vai deixar nem raízes nem ramos, mas para você, para nós que tememos o seu nome, nascerá o sol da justiça e salvação nos trará debaixo das suas asas. E correremos, e sairemos, e correremos como bezerros para os cevadouros. Amém. Carinho de Deus com aqueles que temem o seu nome, com aqueles que andam com Ele, irmãos. É coisa maravilhosa. Salmos 37, versículo 25. Pois tem o Senhor como companheiro, como amigo e como auxílio constante. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando nós andamos com Deus, nós temos o privilégio de desfrutar as promessas do Salmo 91, tá? O Salmo 91 não é para estar aberto na sua estante, na cabeceira da sua cama, não. É para estar em evidência nas nossas vidas. Você bater no peito como Davi bateu, aleluia, e dizer, né, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Versículo 10. Ele diz que mal nenhum chegará nas nossas casas, nas nossas tendas, nenhuma praga chegará nas nossas tendas. Aleluia. Ele diz que 1000 poderão cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Mas não é simplesmente ser religioso para desfrutar as benesses de Deus. Precisamos ir mais além. Precisamos de uma intimidade mais profunda com o Senhor. Precisamos de uma comunhão plena com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Enoque não andou com Deus apenas por algum tempo. 300 anos Enoque andou com Deus.
300 anos. Será que Enoque tinha respaldo com Deus? 300 anos de obediência plena à sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Ele foi perseverante. Mateus 24, 12, 13 diz assim: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Se continuarmos no caminho, chegaremos ao bom lugar de Deus, ao bom lugar que Deus reservou para nós, que Deus tem reservado para nós. A experiência de Enoque se tornou símbolo do arrebatamento da igreja. Vou fazer aqui um comentário bem rapidinho. Meu tempo aqui já esgotou, bem rapidinho. Mas você sabia que a qualquer momento Jesus descerá nas nuvens para arrebatar a sua igreja? E você sabia que só vai ser arrebatado os verdadeiros cristãos? Os verdadeiros cristãos que adoram o Pai em espírito e em verdade? Aqueles que andam com Deus, aqueles que não se associam com o pecado, esses serão arrebatados com Jesus. Você sabia que a partir desse momento o mundo entra num verdadeiro caos? Que a Bíblia diz que são os piores dias da história da humanidade, dias como nunca houve e jamais haverá. Você sabia disso? Você sabia que a igreja deixará de existir na terra? Muitos vão sentir falta de um sermão desse. Muitos. Cadê os pastores? Cadê as igrejas? Cadê os crentes? Os crentes fiéis estão na glória, no dia do arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. O que precisamos para andar com Deus, irmão? Você pode estar perguntando, pastor, o que eu preciso fazer para andar com Deus? Eu já falei para cima aí. Já falei. Ele quer que nos arrependamos dos nossos pecados. Atos, capítulo 3, versículo 19. Deus quer que nos arrependamos dos nossos pecados. Ele diz que precisamos do seu perdão. Somos carentes e necessitados do perdão de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que abandonemos o pecado totalmente. Isaías 55, versículo 7. Ele nos diz para ouvir e obedecer às palavras de Jesus. Jesus, ele foi bem claro lá no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Lá na Epístola de João, no capítulo 5, versículo 2, capítulo 2, versículo 5, ele diz: se alguém diz estar em Cristo, também deve andar como ele andou. Andar com Cristo. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que sejamos santos. Amém? Isso pode não soar muito bem ao ouvido de alguns que não entendem. Ele quer que sejamos santos. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, eu sou santo. Quem são os santos? São aqueles que estão guardados nos oratórios, nos altares de idolatria? São aqueles que se penduram no pescoço, na parede, nos quadros, nas molduras? Não, de jeito nenhum. Santos são aqueles que guardam o evangelho vivo de Jesus Cristo. São aqueles que abandonam o pecado. Aleluia. Ele quer que sejamos santos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Ele diz que temos que renunciar a nós mesmos. Sem renúncia não há salvação. Ele diz que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Meus queridos, Deus em Cristo nos abençoe. Deus em Cristo nos capacite para que sejamos verdadeiros cristãos. Deus em Cristo nos dê da sua graça para que possamos honrar os seus mandamentos. Andar com Deus é isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Um beijo para Catiúcio, um beijo para Júlio, um beijo para Gilmar. E o Gilmar, um rosto santo para você aí. Luan, meu querido Luan, Deus abençoe, no nome de Jesus. Juliane, Deus abençoe. Deus abençoe também Valdice. Deus abençoe Rita Cardoso, glória a Jesus, Cleidinalva, sempre aqui nos acompanhando. Amém. Deus abençoe o irmão Álvares, o irmão Cleito Álvares. Deus abençoe Valdener Benedito. Deus abençoe todos vocês que estão aí nos ouvindo, né? Com todas as sortes de bênçãos espirituais. O desejo do meu coração é que a graça do Senhor Jesus Cristo transborde os vossos corações. Que sejamos cristãos verdadeiros, porque tudo nos mostra que Cristo está voltando, meus amados. Amém? Deus maravilhoso, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, te glorificamos. Deus, aplica a tua palavra nos nossos corações pelo teu Espírito Santo. Deus amado, vem falar, ó Pai, aos teus filhos que ouviram a tua mensagem. Glorifica o teu santo nome nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor amado, a fazer a tua vontade, a andar nos teus caminhos. Deus amado, que o nosso testemunho de vida fale mais alto que a nossa mensagem. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, eu te peço graça, Senhor. Eu te peço a tua proteção, as tuas misericórdias sobre a minha vida, sobre o meu ministério, meu Deus. Sustenta-me nas tuas mãos, abençoa toda a minha casa, a minha família, abençoa a nossa cidade, a cidade de Jequié. Deus, abençoa a Igreja Batista Nacional Cidade Nova. Deus, abençoa todos os irmãos e amigos que estão aqui, ó Deus, nos acompanhando nessa live. Deus, abençoa a nossa Bahia, Senhor. Tu sabes, meu Deus, quanto nós precisamos agora da tua misericórdia, da tua intervenção pela Bahia, pelo Brasil, pelo mundo inteiro, meu Deus. Senhor, estende as tuas mãos de misericórdia e detém, meu Pai, esse mal, essa praga, esse vírus terrível, Senhor. E eu ainda te peço, Deus, misericórdia, Senhor amado, por aqueles embrutecidos que têm misturado as coisas, Pai amado, que têm colocado a política no Brasil como um vírus pior do que o Covid-19. Compadece da nossa nação, compadece, ó Deus amado, das autoridades que tu te constituíste e abençoa-nos com a tua paz, com a tua graça e com a tua misericórdia. Em nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos agradecidos, agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja com vocês, seja com toda a igreja do Senhor aqui na terra, agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Um beijo no coração de todos e até domingo pela manhã estaremos aqui, se Deus nos permitir, se Jesus não voltar. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.